Olá pessoal, eu sou a professora Zoraide. Nessa unidade eu quero apenas apresentar para vocês uma parte muito importante do que a gente viu dentro da nossa disciplina, que é a ideia do livre mercado, a ideia do Estado liberal. Então, como seria esse Estado? Como seria essa liberdade de mercado? Bem, antes disso a gente poderia destacar primeiramente as duas ideias principais, a ideia do socialismo e a ideia do Estado liberal. Primeiramente, a principal característica do socialismo é o controle do Estado de todo o processo produtivo, ou seja, todas as atividades econômicas, produção e distribuição de bens e prestação de serviços, que encontram-se sob o rígido controle do Estado. Já nas ideias liberais, diferentemente do Estado socialista, onde há fundamentalmente a ideia de livre mercado, ou seja, a intervenção mínima do Estado no sistema econômico. Caberia apenas o Estado manter a ordem e a justiça. Então, se a gente for pensar, como ficaria então esse sistema de mercado? Como esse mercado sobreviveria sem a intervenção do governo, como a gente está acostumado hoje, dentro da ideia do liberalismo econômico e da ideia de liberdade de Estado? Primeiramente, para a gente compreender isso, a gente tem que compreender como que para eles esse mercado seria autorregulável, como que esse mercado se regularia, né? A ideia deles é que existe o quê? Existe a lei de oferta e demanda, e essa lei de oferta e demanda é que acaba causando esse equilíbrio de mercado. Bem, primeiramente, para a gente entender como que se dá esse equilíbrio de mercado, a gente tem que primeiro entender o lado da demanda. Veja bem, se as empresas estiverem ofertando muito de determinado bem, o preço deles deve cair para que a produção seja vendida. Por outro lado, se as pessoas estiverem dispostas a comprar muito, a tendência desse preço é subir. E dessa forma é que o mercado usa os preços para tentar conciliar decisões sobre consumo e produção. Vamos ver melhor como isso funciona realmente pelo lado da demanda. A demanda ou procura é a quantidade de determinado bem que os compradores desejam adquirir de acordo com cada preço dado. Vamos supor que uma loja de chocolate venda o seu chocolate a R$ 1,20. Nesse caso, ela consegue vender 30 unidades por dia, ou seja, a quantidade demandada é de 30 barras de chocolate. Aí, o que poderá acontecer se esse preço cair, subir de R$ 2,00 ou se cair para 40 centavos? O que acontecerá com essa demanda? Quando o preço do chocolate cai, você tem uma inclinação maior para comprar mais barras de chocolate. Quer dizer, quando o preço do produto, ou do caso do chocolate, que a gente está dando exemplo, ele cair, a tendência da demanda é aumentar. Agora, no entanto, se esse preço do chocolate começar a subir demais, a tendência vai ser o quê? A tendência vai ser essa demanda reduzir. Esse comportamento inverso entre o preço e quantidade demandada funciona para a maioria dos bens e serviços e é tão universal que é chamada de lei de demanda, né? Como a quantidade demandada diminui quando o preço aumenta, dizendo que a demanda é negativamente relacionada com o preço. No gráfico a gente pode observar isso melhor porque a reta da demanda ela é inclinada para baixo, certo? Bem, só que não é só, no caso, o preço que vai influenciar na demanda. Existem outros fatores. Quais são esses fatores? Um deles seria o preço dos bens substitutos. Outro fator é o preço dos bens complementares. Um outro seria a renda e o gosto dos consumidores. Só para dar um exemplo um pouco melhor na questão aí, seria a questão da renda, certo? Se você tiver o preço de mercado mais alto e você quiser demandar uma quantidade maior, a sua renda teria que acompanhar esse preço de mercado, certo? Outra relação que acontece é com o gosto do consumidor. Por que determinado bem aumenta a sua demanda, né? Nesse caso existe o quê? Existem comerciais, propagandas que levam justamente a isso, levam à modificação ou a relacionar o gosto do consumidor, por exemplo, quando a gente assiste uma novela, né, um filme, e a gente começa a gostar daquele item ou querer adquirir aquele item. Então, isso aumenta, de certa forma, a demanda, mesmo outros itens estando constante, tá? Mas para a gente entender um pouco melhor essa questão de equilíbrio de mercado, a gente tem que entender também o lado da oferta. A questão da oferta ela é um pouco diferente da demanda. Por quê? Porque a oferta seria do lado dos vendedores. Os vendedores, quando eles veem que o preço pode ser vendido um pouco maior, o que eles fazem? Eles simplesmente também aumentam a sua quantidade ofertada. Quando eles verem que o preço diminui muito de determinado bem, o que eles fazem? Eles simplesmente diminuem essa quantidade ofertada do bem.
eles passam a produzir um pouco menos. E aí, então, o que acontece? Acontece que a oferta ela já tem uma relação proporcional ao preço. Conforme o preço aumenta, a produção também aumenta. Conforme o preço diminui, a produção também diminui. Só que existem também outros fatores, além do preço, que pode afetar na oferta. Seja, como que a gente pode colocar? Por exemplo, uma redução do preço dos insumos ou uma melhora numa tecnologia. Se você, no caso que a gente está dando um exemplo, né, na produção de chocolates, se você aumenta, se você tem uma tecnologia que você pode proporcionar um aumento da produção ou reduzir custo com isso, você pode ter um preço de mercado abaixo que acompanhar um pouco melhor essa demanda acompanhar um pouco esse preço. Tá? Então você acaba reduzindo custos e aí você consegue colocar um preço de mercado um pouco mais abaixo daquele que você desejaria, né, até então, se você tivesse um preço, uma questão de custo de produção mais alto. Tá? Mas para a gente entender um pouco melhor, como que a gente entenderia esse equilíbrio? Como que aconteceria então esse equilíbrio de mercado? Né? Então no nosso exemplo, que a gente tem a questão do preço de mercado a 1,20, esse preço de mercado a 1,20 é onde os produtores e consumidores estão interessados em comprar determinada quantidade só de mercado. Qual seria essa quantidade de equilíbrio? A quantidade de equilíbrio seria 30 unidades, certo? Agora, se esses produtores estiverem dispostos a aumentar esse preço acima de 1,20, digamos que eles estejam dispostos a aumentar esse preço a 1,80, eles vão ser obrigados, em determinado tempo, a reduzir esse preço. Por que a redução desse preço? Porque a quantidade demandada é exatamente 30 unidades. Então, ele tem que voltar essa quantidade produzida, ele tem que reduzir um pouco para acompanhar essa demanda. Porque não vai adiantar nada ele ofertar um pouco mais se ele não tiver a questão da demanda. Agora, aí ele vai ter o quê? Ele vai ter um excesso de oferta. Agora, se esse preço cair demais, né? E você tiver esse preço lá embaixo e você tiver mais consumidores estiver disposto a comprar, além do que estiver abaixo do preço de mercado, o que vai acontecer? Vai acontecer aí um excesso de demanda. E esses produtores vão enxergar o quê? Vão enxergar que há um excesso de demanda e automaticamente eles aumentarão o seu preço. Então, esse equilíbrio entre oferta e demanda é o que acaba dando o equilíbrio de mercado, que é a ideia do equilíbrio de mercado justamente do Estado liberal. Quer dizer, não caberia ao governo intervenção alguma nesse mercado, porque esse mercado automaticamente regularia. E uma das coisas mais importantes que a gente pode ver dentro dessas ideias liberais é quando justamente eles falam que toda oferta gera uma demanda. Mas isso, no decorrer dos séculos, da transição do século XIX para o século XX, é que a gente vai enxergar aí uma grande mudança desse mercado, onde começam outras ideias, onde começam as ideias justamente do estado de bem-estar social, mas justamente porque a gente começa com a grande crise de 1929, que foi justamente uma crise de oferta. Quer dizer, aí já quebrou o sistema todo, que não haveria esse equilíbrio de mercado. E esse equilíbrio de mercado se daria o que então? Com a intervenção do governo. Caberia ao governo intervir nesse mercado para gerar um pouco esse equilíbrio de mercado. E é isso que a gente vai tentar entender um pouco mais na nossa unidade 2.